Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu disse no começo do programa que infelizmente precisa ser tratado sempre, que é a violência contra a mulher, né? Eu digo infelizmente porque deveríamos viver um mundo sem esse tipo de violência. Mas o fato é que, infelizmente, isso acontece muito ainda, muitas vezes em silêncio, seja por medo, vergonha ou falta de informação. E é por isso que é fundamental a gente entender os sinais e saber como agir. Se você hoje está vivendo uma situação de violência doméstica, ou se você está sabendo, presenciando ou ouvindo um caso de violência doméstica, preste atenção, porque a gente vai receber o advogado criminalista especializado na defesa de mulheres em situação de violência, Dr. Clayton Wesley de Freitas. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui, viu? Eu agradeço. Bom te receber. E a gente conversa, eu fico até interessada, porque a gente sempre fala de violência contra a mulher. Sim. E eu recebo muito aqui uma advogada que é especialista nesse assunto e é mulher, né? Sim. E hoje eu estou recebendo um homem para falar de Sim. violência contra a mulher. E é bom que os homens tenham também num advogado, como é o Dr. Clayton Wesley, essa figura que está ali para fazer valer a lei, porque existem. Existem. Cláudia, é muito importante, sim, nós temos hoje muitos profissionais atuando com especializações, como eu fiz também, e é um tema que a cada dia aumenta o número de mulheres sendo vítimas de feminicídio, lesões corporais. Então, é o que eu costumo falar. Quando a pessoa está nessa situação, a vítima, ela tem que procurar, sim, uma pessoa especializada para saber os seus direitos, o que fazer, porque em muitos casos ela acaba progredindo até para uma violência mais grave pelo fato da própria vítima não saber o que fazer. É verdade. O ideal é que a gente sempre recebe psicólogos aqui, você seja uma mulher fortalecida para identificar de longe que aquele cidadão pode virar um agressor e fugir dessa, né? Mas o fato é que nem todo mundo tem acesso, por exemplo, a uma terapia ou vai a um grupo de apoio para se sentir forte como mulher e evitar algumas situações. A gente ainda tem, doutor, isso nós mulheres, uma ilusão, um complexo de Cinderela muito grande dentro da gente. Isso é tão fatal muitas vezes, né? Sim, eu percebo bastante isso, porque eu já advogo há mais de 20 anos na área criminal e posso falar que nos últimos 5 anos aumentou de um número praticamente muito exacerbado, né? Esse tipo de violência. E principalmente atendendo algumas mulheres, clientes, eu percebo que você orienta, você explica, a gente verifica que ali pode progredir para uma violência mais grave, mas tem sim esse lado emocional da mulher, onde ela acredita que vai ter uma modificação, aquele agressor, ele vai melhorar, ela vai conseguir, e nesse ponto é onde acaba não conseguindo melhorar esse relacionamento e acaba, pelo contrário, piorando a situação. Isso eu percebo bastante, até pelo lado emocional das mulheres, né? Pela própria natureza. Quais são os primeiros sinais que a mulher pode e deve perceber para evitar uma situação de violência doméstica? Eu costumo falar, pelo tempo que eu já atendo e também que eu escuto das minhas clientes, que é a partir do princípio que você está no relacionamento, pode ser ficando ou namorando, noivo ou até mesmo casada, você já tem que perceber se aquele companheiro, tá? Ou até mesmo uma companheira, se já começar com qualquer tipo de agressão, mesmo verbal, algum tipo de, por exemplo, maltrato no sentido de falta de educação, xingamentos, até mesmo um simples empurrão, um encostar ali naquela pessoa de uma forma mais agressiva, já são sinais que aquilo vai progredir. Então, muitas vezes, principalmente no relacionamento, que eu também percebo que hoje as mulheres, até mais jovens também, conhecem uma pessoa e em pouco tempo já vai morar junto e, de repente, acaba piorando toda essa situação, sendo que você já tem sinais que aquela pessoa é agressiva, principalmente casos que a pessoa também não conhece a própria família, de quem ela está se relacionando, já decide ter um relacionamento ou morar junto e ela acaba simplesmente sendo vítima. Por quê? Muitas vezes o agressor, ele também teve uma criação da própria família naquele sentido. Vem do pai agredir, o vô agredir, cresce muitas vezes nesse sentido.
tá? Então, qualquer tipo de verificação que é onde a pessoa possa cometer um ato mais violento, ela já tem que ficar atenta. Essa semana a gente falou sobre codependência, aliás, é um assunto que a gente sempre trata aqui, codependência, e a gente precisa lembrar disso, né? Eu digo que por trás de um abuso, de violência doméstica, sempre tem o abusador, obviamente, o violento e o carente, né? Para ter ali, tem que ter essa junção. Aquela mulher desesperada para manter aquele casamento, mesmo que veja que o negócio está ruim e ela não acorda, né? Você falou de falta de educação. Às vezes não é falta de educação nem grosseria com você. Às vezes é falta de educação e grosseria com as pessoas à sua volta, que é uma forma também do cara, e eu digo do cara porque normalmente acontece do homem para a mulher, mas existem mulheres abusivas também e violentas, né? Mas é uma forma do parceiro mostrar que aqui eu sou assim mesmo, eu parto para a briga, né? É bem importante falar, quando eu falo esse tipo de agressão, é no sentido geral. Se ela perceber não só com ela, mas com a própria família, ou até mesmo na rua, na sociedade, já tem que ficar atenta. E vários outros fatores também, onde acabam, por exemplo, contribuindo, ou seja, alcoolismo, entorpecentes, que são as drogas, enfim, tudo isso pode contribuir também para o pior, que seria, no caso, o feminicídio. Sabe que existem grupos de apoio que cuidam de mulheres em situações de vulnerabilidade. Busque esse apoio, porque quando você vive uma situação dessas, o que você não pode é ficar sozinha, né? Eu sempre trago aqui os voluntários de amor exigente, que aí envolve abuso de substâncias ou outro tipo de compulsão, ou a droga de comportamento, que é uma droga também, droga de comportamento. Mas tem o Limite do Amor, que eu acho também que faz um trabalho seríssimo, Mulheres que Amam Demais, porque a lei existe, né? E o que a lei hoje prevê? A lei existe, inclusive sempre ela está em busca, né, de deixar mais grave esse tipo de comportamento, ou seja, de combater, penalizar de uma forma mais grave. Ou seja, nós temos a Lei Maria da Penha, lá em 2006, entrou em vigor. Em 2015 nós tivemos a Lei do Feminicídio, né, conhecida como homicídio. Aí ela qualificou o homicídio para deixar ele mais grave para pessoas que cometam esse tipo de crime. E agora, no ano passado, nós tivemos, que é conhecido como o Pacto Antifeminicídio, uma outra alteração na lei que deixou mais rigorosa. Ela entrou em vigor em outubro de 2024, onde as penas elas aumentaram. Ou seja, hoje a pena de um feminicídio é de 20 a 40 anos. Antigamente era de 12 a 30, tá? E essa pena é levada a sério? A gente vê uns absurdos aqui no Brasil essa semana, então eu tô assim, com o cabelo bem em pé com os absurdos que a gente andou vendo. Que eu fico pensando, existe lei, mas essa lei é cumprida? Olha, o que eu costumo ver na prática, tá? Isso nós estamos falando da legislação, existe a lei. Agora, na prática, para cumprir, lógico que vai depender, o ideal é que seja cumprida, mas de cada caso. Até porque o agressor, ele, é o que eu costumo falar, você pode deixar ali mais rigorosa, tipo de praticamente punição, mas aquele agressor, ele não vai se preocupar se a lei está mais rigorosa ou não. Quando ele quer cometer aquele ato, ele vai cometer. Até porque, gente, é uma pessoa que não está agindo pela razão, provavelmente uma pessoa que não tem nem empatia, às vezes psicopata mesmo, né? Uma pessoa com um transtorno muito sério. Então, o ideal é você perceber e fugir da situação, né? Com sabedoria. Sim. E ainda nesse ponto da lei ser cumprida, quando essas pessoas vão presas, tá? Chega lá uma prisão em flagrante ou uma prisão temporária, tem audiência de custódia. É muito comum as pessoas falarem, mas sai na audiência de custódia. Aqui, pelo menos em São Paulo, o que eu percebo é que os juízes, o Poder Judiciário está sendo bem rigoroso. Então, não sai fácil, até mesmo uma lesão corporal, é convertido a prisão, às vezes, flagrante em preventiva, vai ter ali aquela audiência, muitas vezes, lógico, vai ter direito à defesa, os advogados vão tentar fazer o possível, né, vai defender aquele cliente, mas uma pessoa dessa sendo condenada, ele vai ter que cumprir uma pena. A pena agora, para uma pessoa ter direito à progressão, tem que cumprir 55% da pena no regime fechado, aumentou também no caso de feminicídio, tá? Isso daí, o que acontece? Tem o outro lado de quem está praticando, né, esse crime ou já penalizado, ele muda no sistema penitenciário para ter o quê? Direito aos benefícios. Então ele vai começar a estudar, vai começar a fazer algum tipo de atividade, de trabalho para tentar diminuir a pena. Mas isso é um problema da legislação, onde muita coisa deveria ser praticamente modificada para aí sim ter um efetivo. Nem fala, que
É triste, né? Sim, Desanimador. bastante. O que a gente Bastante. tem visto realmente desanima. Mas a gente não pode perder a esperança e o mais importante, a gente não pode perder o foco em quem a gente é. Então, olhe para você e saia de situações assim, porque você é capaz de fazer esse discernimento o quanto antes, tá bom? Não fique só. Grupos de apoio salvam vidas. Sim. E um bom advogado sempre. Dr. Clayton Wesley, ele está no DR Clayton com Y Wesley, com final Y também. E fica no Tatuapé o escritório. Você pode entrar em contato para marcar uma consulta no 11 20 97 91 98. 20 97 91 98, certo? Certo. Muitíssimo obrigada e até a próxima. agradeço, até a doutor. próxima. Muito Obrigada. obrigado.